A antigravidade. Esse conceito misterioso e fascinante, que tem sido protagonista de muitas histórias de ficção científica e objeto de desejo de cientistas e visionários ao longo dos anos. Quem não gostaria de levitar graciosamente pelo ar, como em um episódio de Os Jetsons, ou deslizando por aí, como Marty McFly em seu hoverboard em De Volta para o Futuro? Sejam bem-vindos ao Ciência Narrada, o seu mais novo canal de ciência favorito. Se está empolgado para saber mais sobre a antigravidade, então já deixa sua curtida no vídeo e, lembre-se, inscreva-se no canal, pois assim você ficará atualizado toda semana. Por mais incrível que pareça, a antigravidade não é apenas uma criação da cultura pop. Ela tem suas raízes em teorias científicas complexas, como a famosa teoria da relatividade geral de Einstein, que aborda a relação entre matéria, energia e a curvatura do espaço-tempo. E, embora ainda não tenhamos encontrado a tão sonhada chave para a antigravidade, a busca por essa tecnologia nos leva a um possível candidato que poderia produzir a antigravidade. Imagine um futuro em que a antigravidade seja incorporada às nossas vidas, permitindo viagens espaciais mais rápidas e eficientes, ou até mesmo transformando a forma como nos locomovemos aqui na Terra. Parece algo tirado de um filme, certo? Contudo, é importante lembrar que a antigravidade, embora emocionante, ainda é um conceito que desafia nosso conhecimento atual. Há muito que não entendemos e muitas perguntas permanecem sem resposta. Será que a antigravidade é mesmo possível? A energia negativa e a matéria exótica são realmente a chave para desbloquear esse mistério? Ou talvez haja uma solução que ainda não tenhamos descoberto? Uma das observações mais óbvias sobre a gravidade é que o que sobe, desce. É assim que a gravidade funciona. Ela puxa as coisas para baixo. Mas, então, existem algumas pessoas com essa ideia de antigravidade. É real? Bem, não. Ou, pelo menos, provavelmente não. Mas, respeitados cientistas estão estudando e fazendo testes, o que já é o bastante para prender a nossa atenção. A própria palavra antigravidade parece fácil de definir. Deveria ser o oposto da gravidade, algo que o empurraria para longe da Terra, por exemplo. Mas o termo antigravidade é usado de muitas maneiras, incluindo coisas nada a ver. Explicar como os OVNIs voam. Porém, pesquisadores do CERN estão estudando a possibilidade de uma antigravidade real, usando a antimatéria. E você tem que admitir, isso parece ser muito legal. Mas antes de chegarmos nesse tópico, basta uma rápida pesquisa na internet e você verá pessoas alegando ter descoberto ou produzido a antigravidade com testes e experimentos. Uma das teorias mais comuns é quando as pessoas imaginam que algum tipo de corrente elétrica superará a gravidade. Eles recebem nomes como gravitoeletro ou às vezes eletrogravítica, termos usados para deixar as coisas mais científicas, e tem até o termo gravitomagnético. Agora, em primeiro lugar, todos esses termos são inventados. Como havia dito, tudo para parecer mais científico. E além disso, pessoas diferentes usaram o mesmo termo para fenômenos diferentes. Então, isso já nos diz o quão sério podemos levar, mas aqui estão algumas ideias. Nos anos de 1990, um pesquisador afirmou que discos supercondutores em rotação gerariam um escudo de 2% da gravidade. Também a afirmação de que fluidos densos fluindo em tubos enrolados em um toroide criarão um campo gravitacional repulsivo. Você pode até encontrar pessoas que afirmam ter feito máquinas usando esses princípios. Nenhuma dessas ideias foi replicada por outros cientistas. Citando Carl Sagan, afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Então essas pessoas precisarão provar suas teorias e experimentos. E para ficar ainda mais interessante, se você tiver evidências de um dispositivo verdadeiro, poderá ficar milionário, já que existe um prêmio no valor de 1 milhão de euros, e é chamado de Prêmio Gage Award. Resumidamente, consiste em você anular o efeito da gravidade de um objeto com pelo menos 20 gramas, fazendo ele flutuar durante 1 minuto ou mais e cerca de 10 centímetros acima do suporte em que estiver. Lembrando que deverá usar apenas o efeito da antigravidade e não o equilíbrio entre forças. As leis da física atualmente não permitem esse tipo de efeito. Por outro lado, existem alguns grupos de pesquisadores sérios e respeitados que estão investigando o que se pode chamar de antigravidade. Basicamente, eles perguntam: se a matéria cai para baixo, a antimatéria cai para cima?
Esses experimentos são feitos no CERN, e esse tipo de laboratório sabe como produzir antimatéria, como antiprótons ou antielétrons. Mas nem antiprótons nem antielétrons são adequados, porque tem carga elétrica e a força elétrica é extremamente mais forte do que a gravidade. De todas as 4 forças fundamentais, a gravidade é a mais fraca. A diferença exata de força depende se estamos falando de elétrons ou prótons, mas, em termos gerais, a força elétrica é como 10 elevado a 40 vezes mais forte do que a gravidade. 10 a 40 é um número gigante. Isso significa que, se você quiser estudar o comportamento gravitacional da antimatéria, precisa proteger muito bem seu equipamento de campos eletromagnéticos. Caso contrário, seu experimento será falho. Então, os pesquisadores do CERN contornam isso combinando um antipróton com um antielétron, criando um átomo de antihidrogênio, que é eletricamente neutro. Olhando assim, parece uma solução fácil e inteligente, mas é bastante complicada. E os diferentes grupos experimentais no CERN fazem isso de maneiras diferentes. Os diferentes experimentos lançam seu antihidrogênio para cima, para o lado ou apenas o liberam do repouso. E observam o que acontece. Você acha que a antimatéria cai para baixo ou para cima? Vou te dar um tempo para você colocar nos comentários. Existem vários experimentos no CERN lutando para serem os primeiros a fazer essa medição, com nomes como AlphaG, GBAR e AEGLS. A competição certamente é intensa. Então, qual é a resposta? A resposta curta é que ainda não sabemos. Os pesquisadores estavam prestes a ter a resposta, mas então o acelerador do CERN foi desligado para atualizações, e devido à pandemia causou atrasos adicionais. Mas o que a maioria dos cientistas acha que vai acontecer? Basicamente, todos pensam que a antimatéria cairá para baixo, assim como a matéria. A razão é que, tanto para a gravidade newtoniana quanto para a relatividade geral, a força gravitacional depende da massa de um objeto, e já houve medições da massa das subpartículas da antimatéria, e é exatamente a mesma das partículas de matéria comum. A massa de um antipróton é a mesma que a massa de um próton, mas a medição foi referente à massa inicial das partículas de antimatéria, não sua massa gravitacional. E para quem ainda não sabe, existem 2 tipos de massa: massa inicial e massa gravitacional. A massa inicial é uma medida de como as partículas resistem à mudança de movimento, enquanto a massa gravitacional é uma medida de como elas são afetadas pela gravidade. A massa inicial é como se você tentasse empurrar 2 bolas de boliche, uma de metal e a outra de borracha, mas a de metal possui um grau mais elevado de massa inicial, fazendo assim você aplicar mais força para o seu movimento. Para a matéria, a massa inicial e gravitacional são as mesmas. Isso é conhecido como o princípio da equivalência, e é uma suposição-chave da teoria da relatividade. O simples fato é que não medimos a massa gravitacional da antimatéria. Talvez o princípio da equivalência não se aplique à antimatéria. Talvez para a antimatéria, a massa gravitacional seja o negativo da massa inicial. Se for assim, isso seria incrível. E nesse cenário, de fato, é possível que a antimatéria caia para cima. Vamos ter que esperar pelos resultados experimentais serem anunciados. E isso sim é ciência real. Por outro lado, trazendo de volta as teorias nada aceitas sobre a antigravidade, mesmo que os experimentos do CERN descubram que a antimatéria cai para cima, isso não nos ajuda a fazer escudos de gravidade em nossa casa, ou qualquer algo do tipo. A antimatéria é extremamente perigosa e extremamente difícil de produzir, e isso ainda seria verdade mesmo com a tecnologia muito avançada. E também é verdade que ímãs, supercondutores, capacitores e toroides giratórios não anulam a gravidade. Por isso que enquanto a antigravidade permanece em um limbo entre a realidade e a ficção, é importante abordá-la com uma dose saudável de incerteza e ceticismo. Afinal, a ciência é um campo em constante evolução, e o que hoje parece ser uma ideia improvável pode se tornar uma descoberta revolucionária amanhã. Agora já pode deixar o like e avisar os seus amigos compartilhando esse vídeo com eles. E você? Isso, você mesmo que é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu. Essa é a oportunidade. Convido-lhe a apertar o botão de inscreva-se bem aí na tela, pois assim toda semana receberá o conteúdo de qualidade como este. Muito obrigado e até ao próximo.